Eu acho muito interessante pensar por que existe o que a gente chama de literatura fantástica aqui na América Latina. A gente tem obras muito clássicas, né, como A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares, que foi considerado pelo outro grande mestre que flerta com o fantástico, Jorge Luis Borges, como uma obra perfeita, né? Bom, eu costumo dizer que o realismo fantástico existe porque o mundo é repleto de mistérios e o real não dá conta de explicar toda a experiência humana. Por isso, a gente, de alguma maneira, na literatura apela para algo do fantástico para que permita que a gente descreva esses fenômenos. E nessa literatura, que temos muitos mestres, né, como já falei, do Bioy Casares, do Borges, e principalmente do Gabriel Garcia Marques, que escreveu o clássico 100 Anos de Solidão, a gente tem uma trajetória aqui na América Latina de grandes autores de literatura fantástica que flertam com o insólito, com o terror, com o horror e com alguma coisa assim dentro do mistério, do campo do desconhecido. Na contemporaneidade, eu acho que tem uma das autoras que é mais importante nesse gênero, que é a Mariana Enríquez, né? Que tem publicado livros e renovado essa literatura e feito que mais gente tenha se voltado para ler contos que flertem com o insólito e com o fantástico, né? E hoje eu tô aqui para apresentar uma grande escritora brasileira que, a meu ver, de alguma maneira, honra muito bem essa tradição do fantástico. E eu tô falando de Kênia Marangão com o livro dela, O Voo da Libélula e Outros Contos Inflamáveis. Esse livro ele foi publicado pela editora Patuá e a Kênia Marangão é uma paulistana que se formou em artes plásticas pela Unicamp, que publica esse livro aí que reúne 18 contos que também estão nessa linha, que flertam entre um realismo brutal, duro, seco e ao mesmo tempo um fantástico que visa entender o mundo a partir de um lado, diríamos, transcendental? Talvez transcendental, mas talvez de alguma maneira entender que o mundo reserva algumas formas que não são o real para as saídas das escolhas da humanidade. Para pensar esse livro, eu acho que a gente pode trazer uma imagem que o Michel Melamed, o grande dramaturgo brasileiro, traz na sua peça chamada Regurgitofagia. Ele fala que essa história dele é sobre um amor platônico de uma borboleta por um soco. Essa é a história da borboleta que se apaixonou por um soco. O amor platônico de uma borboleta por um soco. E essa eterna sensação de estar comprando dinheiro, fritando frigideira, cavando pá, fotografando foto, amando o amor, odiando o ódio, trocando o que já se tem pelo que ainda se tem. Já ainda não se fazem mais antigamente como futuramente. Eu acho que essa é uma imagem que deixa muito clara uma relação esquisita entre, de um lado, uma borboleta e de outro, um soco. Duas coisas completamente distintas cuja relação é impossível. Essa eu acho que é a imagem mais próxima que eu trouxe para conseguir entender esse livro da Kênia Marangão. Mas vamos lá. Mas se tá difícil de entender, eu vou falar um pouquinho sobre os contos que ela escreve. No primeiro conto do livro, eu acho que isso já fica um pouco claro. Ele se chama Minhocas Invisíveis. Ele conta a história de uma mulher, de uma jovem, cuja mãe morreu e ela tá em casa com o pai, cuidando da casa sozinha, né? Já que a outra irmã, assim que a mãe morreu, resolveu sair de casa. E diante desse trabalho todo, desse cansaço, dessa responsabilidade, ela um dia senta no quintal de casa e olha pro céu e vê umas minhocas invisíveis diante do olho dela. Essas minhocas invisíveis, elas existem, elas são chamadas de mosca volante e é um efeito que acontece naturalmente na nossa retina que parece que a gente está vendo uma espécie de mosquinhas voando aqui diante dos nossos olhos. E aí ela fala que tá vendo essas moscas, né? Essas minhocas nos olhos dela, e que ao saber que outras pessoas viam a mesma coisa que ela, que viam isso também, ela se sente de alguma maneira acompanhada e acolhida diante de tudo que ela está sofrendo. E aí é interessante porque ela traz nessa historinha como que um pequeno fragmento do cotidiano, como que uma pequena coisa consegue criar uma amplitude para você fazer entender o universo inteiro, né? E aí, diante dessas minhocas invisíveis, essa personagem feminina começa a levantar voo, levitar e lá de cima começa a olhar tudo que está acontecendo embaixo. Ela olha para a casa dela, ela olha para o pai dela, ela olha para o mundo e consegue entender o mundo de uma outra perspectiva. Um outro conto muito forte do livro é chamado Estranhos, que uma mulher acorda um dia do lado de um homem que ela não conhece, ela olha para o lugar onde ela está, para o quarto onde ela está, e também não reconhece aquele espaço, embora ela veja que coisas são mais ou menos parecidas, uma televisão, uma cômoda, coisas assim, e aí ela resolve ir até o banheiro para ver o que está acontecendo, e aí ela passa rapidamente pelo espelho e vê que ela não se reconhece naquela pessoa que está ali
no espelho. Sem querer se olhar novamente, ela começa a se reconhecer ali naquele corpo e ela vê que ela não é ela. E aí o conto coloca ela num impasse que é: será que ela vai diante do espelho se olhar novamente? Ou ela acha que se ela não se reconhecer no espelho, tudo vai mudar diante da identidade dela? Eu acho que esse conto é muito interessante, é muito forte, é muito pesado, porque ele tem totalmente a ver com as relações de identidade que a gente faz, né? Principalmente com a ideia de duplo, em que a gente é a gente e ao mesmo tempo, muitas vezes, é reconhecido pelos outros como um outro. A gente não vê na gente coisas que são da nossa identidade, mas projeta na gente coisas que são também de outras pessoas. E aí a gente tem uma larga tradição, né, de projeções de duplos, como a história Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, em que o rapaz coloca a juventude dele no quadro. A gente tem o William Wilson, genial, do Edgar Allan Poe, tem o duplo do Dostoiévski, e eu acho que esse conto traz também um pouco desse peso, que é uma incapacidade de se reconhecer por completo e ao mesmo tempo de uma espécie de desconhecimento de si próprio que pode surgir a qualquer momento e a gente não sabe como escapar dessa encruzilhada. Por fim, só mais um outro conto para trazer aqui para vocês desse livro incrível da Kênia Marangal, que é o que dá nome ao livro, né, que é O Voo da Libélula, que é sobre um sujeito que um dia está em casa tentando fazer um trabalho da faculdade, está tendo muita dificuldade, não está conseguindo sair muito de onde está, e aí um outro amigo que mora com ele chama ele para buscar as compras que estão na garagem lá do prédio, assim, uma cena completamente banal, e quando ele entra no elevador para ajudar o amigo, de repente ele começa a sofrer uma metamorfose e se transformar numa libélula. Aí eu acho que o conto é muito interessante novamente, porque traz essa ideia desse sujeito que se metamorfoseia numa libélula, né? O amigo parece não estranhar aquela situação, parece que a coisa acontece para ele normalmente, e eu acho que a Kênia Marangal traz de novo uma história muito insólita para falar um pouco de identidade, né? Esse conto me remeteu, por exemplo, ao Metamorfose do Kafka, em que a gente tem ali o Gregor Samsa que um dia acorda ali, né, de sonhos intranquilos, metamorfoseado no inseto. No caso da Kênia, eu acho que tem até uma coisa a mais, que a gente vê a metamorfose. Ela fez questão de descrever essa metamorfose diante dos nossos olhos. Bom, O Voo da Libélula e Outros Contos Inflamáveis, da Kênia Marangal, publicado pela editora Patois, um grande livro, muito gostoso de ler, em que cada conto a gente vê um outro mundo diferente sendo desvendado diante dos nossos olhos. A gente volta em breve, um abraço, até mais.